Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos então à nossa quinta aula. E essa aula a gente vai falar então sobre circunferência, né? Então a gente vai estar acompanhando aí o capítulo 6 do livro da Eliana Rezende e da Maria Queiroz, tá? Então é esse aí que eu estou seguindo de perto, tá? Mas não se preocupe que tem tudo lá nas notas de aula que eu mando para vocês. Então vamos lá. Então primeiro a gente começa com uma definição. Então a gente já definiu o círculo lá atrás, definiu o círculo e a circunferência. Círculo então, para a gente ali nas notações, é quando a gente está incluindo o interior da circunferência. E circunferência é só a linha ali, né, da circunferência. Bom, então vamos lá. Então, para começar, então o que é, a gente define o que é uma tangência, né? Que é uma reta tangente a uma circunferência, né? Ela vai ser uma reta, então, que intersecciona a circunferência em um único ponto. Então, uma reta tangente, a uma circunferência é uma reta que intersecciona a circunferência em um único ponto. Então esse ponto é chamado de ponto de tangência, né? Então se eu tenho aqui uma circunferência, centro O e raio R, então uma reta que é tangente é uma reta que tem um ponto só de intersecção, né? Então uma reta que vem aqui e intersecciona só no ponto, Tá? Esse ponto aqui de interseção P. Ok? Bom, se eu pego aqui o raio aqui nesse ponto P, a gente pode observar que isso vai fazer 90 graus. É uma propriedade do raio. Tá? Então vai ser sempre ortogonal. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Tá? Muito bem. Então isso significa uma reta tangente. Então uma reta tangente é uma reta que tem um ponto de interseção só com a circunferência. Tá? Muito bem, aí a gente tem o teorema fundamental das circunferências. Então, teorema fundamental das circunferências. Então, o que diz o teorema fundamental das circunferências? Ele diz o seguinte: seja dadas uma reta S, então S é uma reta, e CPR, né, então uma circunferência de centro P e raio R, se P' é a projeção de P sobre a reta, então, é a projeção de P sobre S. Então, uma das situações ocorre. Tá? Então eu tenho uma reta S, né? Então eu tenho uma reta e tenho uma circunferência. Eu não sei, a princípio, se ela se intercepta ou não. Uma circunferência de centro P. E aí eu faço o que? A projeção ortogonal desse ponto P sobre a reta. Esse ponto que eu intercepto aqui é o ponto P', tá? Em S. Tá? Então o que acontece? Quais são as opções, né? Então a gente vai ter claramente três opções, né? Ou essa reta passa fora da circunferência,
ou ela tangencia ou ela cruza a circunferência, né? São essas três opções que vai acontecer. Então é isso que ocorre aqui também. Então a primeira opção é para todo ponto na reta S, a gente tem que x é exterior. Exatamente essa situação, né? Qualquer ponto que eu pego na reta S, ele é exterior, ou seja, está fora da circunferência. Tá? Ok, então quando não se intercepta. Depois, outra situação que pode acontecer. Outra situação que pode acontecer é a reta S é tangente. E vai ser tangente em P', né? Exatamente no ponto de projeção. Tá? Que é exatamente esse caso. Se eu tenho aqui a reta S, e aí eu tenho aqui a circunferência, né, de centro P, aí você projeta aqui, esse ponto é o P'. Tá? Então essa situação é essa segunda aqui. E a terceira situação se ela cruza. Né? A terceira situação diz o seguinte: S intersecta, S intersecciona a circunferência em dois pontos distintos. Tá? Então exatamente essas três condições, né? Ou ela não se intercepta, né? Então ou é a reta de circunferência assim, ou ela é tangente, ou ela corta em dois pontos distintos. Não tem outra opção, né? Essas são as possíveis intersecções entre uma reta e uma circunferência, tá bom? São as três opções. Então vamos mostrar que de fato isso acontece, né? Então vamos lá, como que a gente pode fazer então a demonstração desse resultado, né? Desse teorema? Então, eu sei então que P' é a projeção, né, de P sobre a reta S, tá? Então a gente tem algumas possibilidades, né? A gente tem então a distância do ponto P ao P', tá? Então essa distância, né, do ponto P ao ponto P' é um número, né? A distância do ponto P até o P' é um número real e positivo. Então ele pode ser maior do que R, ele pode ser igual a R, ou ele pode ser menor do que R. Né? São essas três opções só que a gente tem. Então, uma delas que pode acontecer apenas. Né? Então, é nessas três opções que a gente vai chegar naqueles três casos lá que diz o teorema. Tá? Então, primeiro caso. Então, vamos supor que a distância do ponto P até o ponto P' é maior do que R. Então, dessa forma, como, né, a gente tem aqui a distância, então você tem aqui a reta, você tem aqui a circunferência, tem aqui o centro P, tem a projeção aqui, ortogonal, e tem P'. É isso que a gente tem. Aqui é S e aqui é a circunferência de centro P e raio R. Tá. Então a gente tem que essa distância aqui é maior que R. Então quer dizer que o ponto P' está fora da circunferência. Então se isso aqui acontece, então implica que P' é exterior ao círculo, a circunferência de ponto de centro P e raio R. Beleza. Com P', então P' é ortogonal a R, né? a S, né? Porque é a projeção ortogonal de P na reta S. Então P' é perpendicular à reta S, tá? No ponto P'. Assim, pessoal, então se eu pego qualquer outro ponto X aqui, ó, se eu pego qualquer outro ponto X, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um triângulo aqui, ó. Tá? Eu vou ter um triângulo.
Então a gente sabe o quê? Que a hipotenusa desse triângulo é sempre maior que o cateto. Então essa distância aqui é maior que essa. Mas se essa é maior que R, então essa também é maior que R. Então quer dizer que esses pontos aqui estão todos no exterior da circunferência, que é o primeiro item do teorema. Tá bom? Então, se x pertence a S e x é diferente de P', então o que vai acontecer? P P'X é triângulo retângulo. Tá certo? É um triângulo retângulo. Então, o que eu posso afirmar desse triângulo retângulo? Vamos ver. A hipotenusa é Px. Tá? Então, é um triângulo retângulo com hipotenusa Px. Então isso aqui implica que Px, a distância de Px é sempre maior que P', né? Que é o cateto. Então isso aqui já é maior que R, então consequentemente maior que R. Então a distância de P até R é maior até X é maior que R. Isso implica que X é exterior ao círculo de centro P e raio R. Pronto, como a gente queria mostrar. Todo ponto X, qualquer ponto X que eu pego na reta S vai satisfazer essa propriedade. Tá? Segundo caso. O segundo caso é quando a distância do ponto P ao ponto P' for igual a R. Bom, mas quem é o círculo, né? A circunferência? A circunferência é o lugar geométrico, né, dos pontos que equidistam do centro, né, que equidistam do ponto P. Então não tem jeito, né? Se a distância de P até P' é R, significa que ele pertence à circunferência. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Então, se a distância de P até P' é R, isso significa que P' pertence à circunferência de centro P e raio R. Okay? Então eu tenho aqui a minha reta, e aí então eu vou ter a circunferência aqui, eu tenho então o ponto P', aqui o centro ponto P, né, aqui o ortogonal, aqui a reta S. Então P' está lá. Tá? Aí o que vai acontecer, pessoal? Eu tenho essa propriedade e P' é ortogonal à reta S, que a gente já sabe, no ponto P', por ser a projeção. Dessa forma, então, se eu pego um ponto que está em S, diferente de P', um ponto aqui na reta S diferente de P', o que vai acontecer? Eu também vou ter um triângulo retângulo, né? Então, aqui eu vou ter P'X é triângulo retângulo. Então, se ele é triângulo retângulo, com hipotenusa, quem vai ser a hipotenusa? Px também, mesma coisa. Com a hipotenusa Px. Logo, a distância entre P e X, que é o tamanho da hipotenusa, é maior que o tamanho do cateto P', que é R. Então, em particular, Px é maior que R. Então, Px é maior que R, o que implica que o x está fora da circunferência, então é exterior. Então, isso aqui implica que x é exterior à circunferência de centro P e raio R. Tá ok? Muito bem, então é o item 2i. E agora o terceiro item, né? Terceiro caso é se a distância de P'
for menor que R. Tá? Aí o que acontece nesse caso? Então isso significa que o P' está no interior da circunferência, né? Isso aqui implica que P' está no interior de CPR. Está no interior da circunferência. Tá? Então eu tenho duas opções. Ou P' é igual a P, ou diferente. Tá? Então tenho duas situações. Na primeira situação, se o P' for igual a P. Né? Então o que vai acontecer? Se P' for igual a P, então eu posso pegar então, um ponto que está na reta S e na circunferência PR, tá? De tal forma que a distância de P' até Q é R. Então, veja só, então, se eu tenho aqui P' igual a P, então a gente vai tomar Q como sendo um ponto em S em intersecção com a circunferência, PR. Então, aí eu tenho então que a distância de P' até Q é a distância, como P igual a P', então isso é a distância de P até Q, que é exatamente R. Né? E Q está na circunferência e P é o centro da circunferência. Então, veja só, pelo postulado da localização dos pontos, né, então eu tenho aqui um ponto P' e o ponto Q, então eu tenho dois pontos que estão numa mesma reta e a distância entre os dois é R. Então existem dois pontos que satisfazem essa propriedade. Né? Então se eu tenho a reta aqui, eu tenho o ponto P', né, e eu quero encontrar um ponto Q cuja distância até P' é R. Então eu tenho dois aqui, dois pontos nessa reta que satisfazem essa propriedade pelo axioma da localização dos pontos. Ok? Beleza? Então com isso termina. Tá? Então pelo axioma, então não vou escrever aqui, senão não vai terminar, não conseguir terminar ali. Mas a ideia é pelo axioma da localização dos pontos, então podem existir apenas dois pontos cuja distância, dois pontos Qs, cuja distância até P' é igual a R. Ok? E o segundo item é se o P for diferente do P'. Tá? Então aí como que eu posso provar que existem dois? Então vai acontecer o seguinte, eu vou pegar então que um ponto está na interseção também, interseção de S com CPR. Então daí eu tenho um triângulo, tá? P, então eu tenho aqui a reta, eu tenho aqui a circunferência, eu tenho aqui o ponto P, tenho aqui o ponto P', tá? Eu vou pegar aqui um ponto Q, tá? Então eu tenho um triângulo P', Q, não, PQ, P'. PQ, P'. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Tá? É retângulo em P'. Por Pitágoras, o que diz então? Então, Pitágoras implica então que a hipotenusa ao quadrado, então PQ quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, P' quadrado mais P'Q quadrado. Ok? Bom, mas quem que é P? PQ. P. Tá. Quem é P'? PP'. Tá. Então veja, PQ, como o Q está na circunferência, então PQ é R.
Então aqui é R, então aqui é R quadrado. Então R quadrado é P, P' ao quadrado mais P' Q quadrado. Então com isso eu posso escrever que P' Q ao quadrado. Eu passo então o P' para o outro lado, vai ficar R quadrado menos P' ao quadrado. Então aí tirando a raiz, como são distâncias, são números positivos. Então tem aqui P' Q é igual a raiz quadrada de R quadrado menos P' ao quadrado. Tá? Então veja, o Q são pontos cuja distância até P' é esse número aqui, positivo. Então veja só, eu tenho, então pelo mesmo axioma, né, então pelo axioma da localização dos pontos, existem dois pontos Qs cuja distância até P' é esse número, tá? Que estão em cima de R. Como P' e Q estão em cima de S, né, da reta S, então eu posso utilizar esse axioma então para garantir a existência de pelo menos dois pontos aí, né?